Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Um prazer enorme estar com a casa cheia aqui dentro da UNB. Nós somos o Brasília Toastmasters. A gente vai dar aqui algumas dicas de como que funciona as nossas reuniões e prestem atenção, o pessoal do online, o pessoal do presencial, para entender um pouco como vai funcionar a dinâmica de hoje. Eu quero primeiro expressar muita gratidão por nesse dia de finados, 2 de novembro. Na minha família, pelo menos lá na minha cidade do interior, a tradição é todo mundo ir para o cemitério no dia 2 de novembro. Estou vendo que aqui está a casa cheia, não cumpriu a tradição, por exemplo, como é lá no interior. Mas vamos começar aqui a nossa reunião. Primeiro ponto, para quem estiver online, deixa o microfone desligado, acho que é um ponto muito relevante. E quem estiver aqui no presencial também, se puder, por possível, evite conversas paralelas para que a gente possa, que as pessoas que estão aqui na frente se sintam mais à vontade, mais confortáveis. Segundo ponto, se você está online, já que você está com o microfone desligado, aí sim você faz o aplauso na língua de sinais. O pessoal que estiver aqui no presencial, sim, aí pode dar os parabéns, cumprimentar o pessoal que vai vir aqui à frente fazer os seus discursos. Outra coisa muito importante, hoje a gente tem uma palavra do dia desafiadora. O que é a palavra do dia? Nosso gramaticista vai poder explicar um pouco melhor, mas é uma dinâmica que a gente faz aqui para poder aumentar o nosso vocabulário ativo. Então, se você, ou quando você ouvir a palavra do dia, tenta memorizá-la e se você estiver aqui na frente, tente usá-la, que é super recomendável. Outra questão, se você estiver online, marque o PIN no vídeo da nossa câmera aqui. Por quê? Porque a gente vai ter um controlador do tempo, que hoje vai ser a Nayá, e ela vai estar mostrando os tempos, tanto para o pessoal do presencial, quanto para o pessoal online. Para você online ver, marca aqui o PIN na nossa câmera. Último ponto, nós mantemos as nossas reuniões no YouTube. É bom e assustador ao mesmo tempo. Então, se você vier aqui, né, saiba que você está sendo gravado, a gente libera essas gravações sempre nas segundas ou terças-feiras, e é muito legal, eu me divirto bastante de entender como que você acha que você realmente se porta, e vendo por uma outra perspectiva é sempre super interessante. E o último ponto que eu queria dizer é que os convidados, tanto presencial quanto online, eles não é obrigatório falar. Fique à vontade, vocês terão um tempo, uma disponibilidade também para estar aqui na frente, a gente vai entender um pouco melhor, mas não é obrigatório falar. Queria só rapidamente falar um pouco do que é a nossa missão do clube. A missão do nosso clube é desenvolver habilidades em oratória e liderança. O Toastmasters, Brasília Toastmasters, é um dos clubes pertencentes aí à rede Toastmasters International, que a gente vai ver um pouco aqui adiante, que faz parte, deixa eu até passar aqui já que eu adiantei, que faz parte de uma rede de clubes internacional que está em mais de 148 países, mais de 14.200 clubes e mais de 270 mil membros. Aqui no Brasil a gente tem 30 clubes, mais ou menos ali. E a maior parte dos clubes são clubes corporativos, diferente do nosso aqui, que é um clube comunitário, onde qualquer um de Brasília e arredores pode se juntar a nós. Mas nós temos várias empresas que acreditam no Toastmasters e justamente por isso fazem clubes corporativos. Essa é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu queria apresentar para vocês também a nossa diretoria, porque nada disso aqui surge do nada. Não é possível, tem toda uma organização para que as reuniões sejam cada vez melhores, mais produtivas. Eu falo aqui na condição de presidente do clube, mas tem todo um grupo de voluntários, todos somos voluntários aqui, para poder fazer com que isso gire aqui. Desde o projetor, a luz, aos slides, toda a organização é feita não só pelo board, mas por todos os voluntários, que o Kleber vai mostrar agorinha. Está vindo no Toastmasters pela primeira vez, pode estar pensando, mas como que funciona, né? É só ir lá na frente, falar? Qual que é a lógica dessa discussão, dessa dinâmica que vocês têm? E a lógica da dinâmica que nós temos, ela é baseada no Pathways. O Pathways é a nossa plataforma digital, que é providenciada pela Toastmasters International, e a partir dela a gente tem tarefas para que a gente possa se desenvolver em cada um dos objetivos que nós temos. Por exemplo, nós temos colegas aqui que estão na trilha de humor. Então, se ele tem um objetivo na trilha de humor, ele vai ter diversas tarefas para que ele cumpra no Pathways, e para que ele possa avançar de nível, ele tem que vir aqui na frente, no palco, para poder completar a tarefa dele.
Um outro ponto também relevante, eu queria até tornar um pouco mais concreta essa questão do PEFAS, é que hoje a gente não tem mais 11 trilhas de desenvolvimento, porque foi mudado recentemente, menos de 15 dias atrás, são 6 trilhas de desenvolvimento, e eu queria passar uma para vocês entenderem, ter uma percepção de que é uma trilha do PEFAS. Uma delas é a comunicação visionária. E o que é essa trilha? Ela ajuda a desenvolver habilidades do comunicador e líder estratégico, trabalha com projetos que se concentram em desenvolvimento de habilidades para compartilhar informações com o grupo, planejar comunicações e criar soluções inovadoras. Então, pessoas aqui do nosso clube, por exemplo, que têm esse objetivo, se inscrevem nessa trilha e, a partir dessa trilha, ela tem diversas tarefas aí para cumprir dentro do clube. E assim, apresentando aqui na frente, tendo feedbacks, é que a gente cresce e se desenvolve, tanto pessoalmente quanto clube. Então, sem mais delongas, eu queria receber com uma salva de palmas o nosso anfitrião de hoje, o nosso Toastmasters do dia, Kleber Rocha. Kleber, seja muito bem-vindo, a reunião é toda sua. Obrigado. Muito bom dia a todos, bom dia para quem está em casa. Vamos fazer nossa reunião da melhor forma possível. A estrutura da nossa reunião, ela tem 3 momentos. O primeiro são os discursos preparados, onde os membros participantes do Toastmaster fazem suas apresentações. O segundo são os discursos de improviso. Nessa hora, todos podem participar, inclusive quem está vendo a gente de casa, mas não é obrigatório participar. Tá? Se a gente, por acaso, convidar, vem você que está chegando agora, não se sinta obrigado a participar, mas a gente gosta muito da participação, principalmente de quem está nos visitando. E por último, tão importante quanto o discurso é ouvir os pontos que a gente tem que melhorar. Então, tem as avaliações. Eu aprendo muito nas avaliações que os colegas fazem para outras pessoas. Eu acho que é o momento onde eu mais aprendo a evoluir nos discursos. Aqui, a gente segue uma metodologia onde todos podem votar. Não é um concurso, não é uma competição, mas a gente sempre gosta de, até para a gente entender a nossa evolução, os discursos têm votos. O melhor discurso preparado, o discurso de improviso e a avaliação também. O avaliador também ele é votado. Tem várias atividades e vários voluntários que participam dessas atividades. Uma delas é o Joke Master, quem vai fazer é o nosso amigo Douglas. Gente, a minha função hoje é sorrir e convidar vocês a sorrir comigo. Essa é a verdade. A oratória transformou a minha vida em inferno. Pois é. Esse ano eu fui o campeão nacional do discurso de oratória. Até então, nenhum problema. O grande problema foi a categoria que eu ganhei. Discursos de humor. Os meus amigos acreditavam que eu virei um comediante, né? Que eu fazia stand-up comedy. E em todos os lugares eles pediam para eu contar uma piada. Fila de supermercado, exame, na rua, no trabalho, estava um inferno na minha vida. E aí a minha mulher percebeu isso, eu já estava pé da vida. Ela disse, o problema é que você é bonzinho demais. E a esposa sempre tem razão, você sabe. E eu preparei uma resposta. Até o momento em que na paróquia, aí foi a gota d'água na minha vida, um amigo, que eu não falava com ele há mais de 3 anos, Fábio, eu quero expor ele, mas já está gravado, e Fábio, me desculpe pelo que eu fiz. Ele chegou para mim e disse, Douglas, eu vi que você ganhou lá, você postou no Instagram, ganhou o campeonato de humor, tem como contar uma piada? Eu olhei para o Fábio, não, Fábio, pelo amor de Deus. Isso eu fiz inconscientemente, esse questionamento. Eu olhei para o Fábio e disse, Fábio, sabe qual é a diferença de um idiota e de um corno? Isso mesmo, de um idiota e de um corno. O Fábio disse, não. Eu olhei para o Fábio e disse, o idiota, ele conta piada a todo momento. O Fábio olhou assim, disse, ué, como você? Eu, E eu fiquei em silêncio, todo mundo em silêncio. E aí o Fábio olhou para mim e disse, e o corno? Eu olhei para o Fábio e disse, pede para o idiota contar piada. Naquele dia eu perdi a noite e talvez a amizade do Fábio. Fábio, me desculpe. Mas aí fica a lição. Pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês pedem para mim. Não me peçam para contar piada. Um grande abraço, um beijo. Valeu! Vamos ao tema do dia, respiração. Depois que eu lembrei que a gente podia ter feito Halloween. Eu não estou falando dessa respiração rápida, eu queria falar um pouco da respiração consciente.
Então, eu gostaria de convidá-los a fazer uma respiração consciente. Vamos inspirar pelo nariz lentamente e expirar lentamente. Quem está de casa também. Segundo a neurocientista Nazaré Castanhenas, essa respiração consciente, ela é fundamental para a melhoria da concentração, da memória e do controle das emoções, especialmente nessa época de muita informação, muito estímulo. Então, sempre lembrem-se de respirar e inspirar consciente pelo nariz. Eu sou o Toshimasters do dia, Kleber Rocha. Essa reunião tem, como eu disse, o envolvimento de várias pessoas, de vários voluntários. Temos o timer, que é a Nayá. Vem explicar para a gente o papel do timer, Nayá. É muito importante aqui para a gente realmente estar dentro do tempo. Então, verde, elegível. Elegível como? Vamos lá. Da votação, entendeu? Assim, depende, a gente vai sempre no começo falar, olha, de 2 a 5 minutos. Amarelo, atenção, que nem quando você está dirigindo, é o sinal vermelho, a gente vai e pressa, não. Aqui a gente vai, como ele falou, respirar. Vamos respirar, pensar um pouquinho, né? E vermelho. E aí a gente tem 30 segundos de tolerância. Por que isso é importante? Porque depois a gente vai, como a gente convidou vocês, principalmente convidados, a participar da votação. E tem algumas pessoas que não vão estar elegíveis, mas eu espero que todos estejam elegíveis hoje. Então, esse é o meu papel hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui e tenho uma ótima reunião. Então, é importante falar, é importante a gente falar dentro do tempo. E eu acho, a gente fica sempre brincando aqui, vamos falar para poder ser votado, mas, na realidade, é um exercício muito maior para a gente, no nosso ambiente acadêmico, no nosso trabalho, a gente conseguir estruturar a nossa fala dentro do tempo necessário. Eu estou no trabalho, às vezes a pessoa vai falando, falta 5 minutos, a pessoa quer empurrar tudo, você não entende o que a pessoa quis falar, onde ela quer chegar. Seguindo adiante, temos a Accounter, que é a Natália. Bom, o papel do Accounter a gente costuma falar usando termos de preenchimento. Então, vai falar, eu estava... Então, esses termos de Accounter, é exatamente, a gente também faz essa mensuração, e existe uma técnica muito, muito, muito simples para diminuir esses termos de preenchimento. Você vai falar, antes de falar o você dá um micro, pausa e segue. Faz esse teste, vocês vão ver o tanto que vocês vão melhorar no Accounter. O Hackmaster, a Marilza Dourado. Vamos explicar para a gente, Marilza. Bom dia, pessoal de casa. Gente, então eu sou a Hackmaster. Eu vou estar aqui presente, anotando todos os detalhes, ou pelo menos algumas curiosidades dos discursos. Para quê? Para que no final a gente faça algumas perguntas para vocês e ter alguma premiação, porque é muito importante a gente estar presente e prestar atenção nos discursos que vão estar sendo apresentados. Essa parte é muito legal, que são os discursos de improviso. Quem vai cuidar, vai tocar essa parte hoje é o meu querido Olavo. Bom dia, pessoal. Eu vou estar cuidando da parte do discurso de improviso e o que é isso? Eu vou tentar convidar vocês para estar aqui na frente comigo e eu vou dar um tema que está aqui dentro. O tema, eu pensei em fazer sobre respiração do Kleber. Só que eu tentei pensar em várias perguntas, só cheguei em uma. E não dá para fazer uma reunião só com uma. Então, eu pensei no tema de Halloween, que nós tivemos na quinta-feira. Aí eu escrevi umas perguntinhas que estão aqui dentro. Você vem aqui na frente, eu tiro uma pergunta, leio para você. Aí você vai ter de 1 minuto a 2 minutos e meio para poder elaborar a pergunta que eu trouxe. Muito obrigado, pessoal. Continuando, todas as nossas reuniões são avaliadas por uma pessoa, geralmente um membro mais experiente, que vai fazer a nossa avaliação hoje. É o nosso queridíssimo, sensacional, é uma das pessoas que eu tento me espelhar para melhorar os meus discursos, Lucas. E eu me espelho em você, como é que faz, então? Pessoal, bom dia. A função do avaliador geral, o nome já diz, trazer um panorama de como foi essa reunião hoje. Horário, como foram explicadas as funções, como foram avaliados os discursos, de tal forma que a gente consiga melhorar e desenvolver o nosso clube ao longo do tempo. Então, eu vou estar ali mais no cantinho, observando, trazendo algumas percepções para que no final todo mundo aqui
tem essa perspectiva também, que a gente possa crescer juntos. Obrigado. Daniel, Zoom Master. Obrigado. Esse papel é difícil pra caramba. Explica pra gente o que o Zoom Master faz, Daniel. Pessoal, o Zoom Master é a pessoa a ser culpada de todas as dificuldades tecnológicas na reunião. Então, toda a questão aqui de manutenção do computador, dos slides, se a gravação ficou boa, se a câmera está correta, tudo isso, o áudio está bom, é o Zoom Masters que faz. É uma função muito desafiadora, mas muito interessante, porque hoje a gente vive um mundo totalmente integrado, híbrido. Então, ter a consciência de fazer esse papel, pelo menos tem me apoiado, não só aqui no Toastmasters, mas fora também. Esse é o meu papel. Obrigado. Valeu, obrigado. Para isso aqui funcionar, o Daniel tem que chegar pelo menos 1 hora antes, tem que fazer todo um preparo, um desespero com o médico. Ele chegou aqui às 8. 2 horas, então. Por fim, tão importante quanto falar é falar bem, falar corretamente o nosso amado português. Para isso, nós temos uma figura que é o gramaticista, hoje é a gramaticista, que é a nossa Débora Alencar. Ser gramaticista é a gente ficar de olho realmente na gramática, no bom português. O que é importante? É da gente se comunicar muito bem. Então, aqui, a gramaticista vai ficar de olho realmente no bom uso do português. E a gente vai falar também sobre a palavra do dia, que é uma palavra muito desafiadora hoje. Vamos lá. Perscrutar. Vamos lá, todo mundo. Perscrutar. Perscrutar. Pois é. Vamos lá. O que significa isso? É um verbo que diz atenção ao detalhe e busca entender algo profundamente. Então, gente, mais uma vez, eu peço para vocês também que estão online, vamos abrir aí os microfones e falar. Perscrutar. Perscrutar. Então, toda vez que você usar a palavra do dia, a gente vai dar um joinha, tá bom? Então, eu espero que todos tenham uma ótima reunião e fiquem de olho no bom português. Depois a gente vai voltar para falar sobre isso. Vamos lá? Perscrutar. Eu não vou tentar falar hoje. Perscrutar. Eu não vou... Eu não vou, eu não vou tentar falar hoje, não, mas acho que eu vou bater palma de verdade para quem conseguir falar nos nossos discursos hoje. Vamos começar com os discursos preparados. O primeiro discurso é o que eu mais gosto, que é o discurso Icebreaker, da nossa Luana Costa. Vem cá, Luana. O Icebreaker é o discurso para quem está chegando agora, vai fazer o primeiro discurso. A Luana escolheu a trilha de liderança estratégica. O nível dela é o discurso 1, Icebreaker. O objetivo do Icebreaker é fazer um discurso sobre qualquer tópico como introdução ao clube, usando qualquer estilo que te atrai. O avaliador vai ser o Gustavo Weindemann. O título é Resgatando um Sonho. Luana, você tem de 4 a 6 minutos para falar. Respira. Fica tranquilo. Aqui está todo mundo para te apoiar. Vai dar tudo certo. Obrigada. Foca é teu. Bom dia a todos, né? Como já disse, me chamo Luana da Costa e hoje é o meu primeiro discurso. Como tema, né? Resgatando um sonho. Nas minhas reflexões, eu costumo dizer que hoje, aos 30 anos, eu estou resgatando um sonho da Luana do passado. Eu convido todos aqui hoje a fazer uma viagem no tempo e tentar se lembrar de algo que vocês gostavam muito de fazer quando era na adolescência, na juventude, e que talvez não tinham a oportunidade de realizar, e que hoje vocês têm mais oportunidades, né, para conseguir realizá-los. Conseguiu se lembrar de algo? Vou compartilhar aqui a minha experiência. E já digo de antemão que tem sido uma vivência muito especial. Entre estudos, resumos dos pontos mais importantes, treino em frente ao espelho, embora sempre na hora H, toda aquela performance parecia desaparecer. As mãos tremiam, suavam, a voz ela ia enfraquecendo. Toda essa era uma preparação para apresentar um trabalho na escola. Por incrível que pareça, eu gostava muito de fazer apresentações na escola. A única parte que eu não gostava era da cartolina, ter que escrever na cartolina. Mas o restante eu gostava muito.
Ainda bem jovem, mais ou menos aos 13 anos, eu conheci as Testemunhas de Jeová. Ali, eu tive uma nova oportunidade de encarar o público, mas de uma forma muito mais diferente. Lá eu fazia apresentações, porém era mais em dupla, dirigia estudos bíblicos e também pregava de casa em casa. Foi uma experiência fantástica. Porém, ainda não era aquilo que eu desejava. O meu sonho mesmo, o que me fazia anelar meus olhos, era discursar, assim no palco que eu estou fazendo agora. Com o tempo, esse desejo ele foi ficando para trás. E o que fez eu resgatar todo esse sonho? Eu sou uma pessoa que eu amo estudar a Bíblia. E mais recentemente, eu comecei a publicar alguns conteúdos. Primeiro, eu criei um grupo no WhatsApp, um grupo de transmissão. Comecei a publicar alguns conteúdos bíblicos. Esse grupo, inicialmente, ele tinha apenas 3 pessoas, que eu vou até mencioná-las aqui. Que eram, uma é a minha colega Poliana, que hoje está presente no online, sua irmã e meu amigo Lucas. Essas pessoas, elas sempre me apoiaram bastante. É muito bom a gente sempre ter uma rede de apoio que nos motiva. Logo em seguida, eu criei um canal no WhatsApp, que agora o WhatsApp tem essa função de canal. Hoje, esse canal tem 15 seguidores, que salto. E nesse canal, eu publico também alguns conteúdos referentes à vida espiritual. Mas os conteúdos que eu publico, normalmente eles são mais escritos, porque eu tenho muita dificuldade em gravar vídeos ou fazer áudio. Aí eu pensei, preciso melhorar a minha comunicação, para que eu possa conseguir transmitir o meu conteúdo de uma forma muito mais atraente. Aí o que eu fiz? Fui em busca. Foi aí que, navegando pelo Simpla, eu encontrei o campeonato da Toastmaster. Logo me inscrevi. Inicialmente, eu quase desisto de vir, porque devido à distância. Porém, ao conversar com uma colega de trabalho, ela notou algo que eu não havia percebido, que também teria modalidade online. Então, graças a isso, eu consegui participar. Inicialmente, eu gostei muito da reunião. E logo no início da semana, eu resolvi me inscrever. E tem sido uma experiência fantástica, pois a teoria ela é muito importante, mas a prática ela é que te forma. Quero destacar aqui que, para mim, o ponto central da oratória é tocar o coração dos ouvintes. Claro que a boa comunicação e performance são muito importantes, mas o essencial ao subir ao palco é tocar o coração do ouvinte. Esse deve ser o principal objetivo, porque o discurso ele pode durar 1 hora e ser cansativo para alguns, mas se algo do que você disse impactar a vida de alguém, as suas palavras já terão valido a pena. Tem discursos que eu ouvi há anos atrás e que até hoje eu carrego uma lição, porque com certeza o orador ele foi com esse objetivo. Senhoras e senhores, confesso que quase desisto de estar aqui hoje, pois para mim acho bem difícil falar sobre si mesmo. Mas eu pensei, isso faz parte da minha formação e é um sonho que eu estou realizando. E o meu maior objetivo ao estudar oratória é tocar a vida das pessoas, motivá-las e, quem sabe, mudar vidas. E para a Luana do passado, eu tenho a dizer que hoje, aos 32 anos, estou aqui realizando um dos seus maiores sonhos. Luana, parabéns. Parabéns, Luana. Que ice break sensacional. Foi perfeita. Parabéns. Bom, agora a gente vai dar um feedback para a Luana. Ali na entrada, aqui está um pouco difícil para pegar, mas ali na entrada tem uns cartõezinhos com o QR Code. Não sei se vocês pegaram. Aí acessem esse QR Code, ele vai apontar para uma página, e aí vocês deem o feedback para a Luana. Vamos seguir para o próximo discurso. Quem será o próximo discurso? Eu. A trilha que eu estou fazendo é domínio da apresentação. O meu projeto é a oratória, o meu projeto de hoje é a oratória persuasiva. Eu tenho que apresentar um discurso sobre qualquer tema
que se preste a falar persuasivamente. Minha avaliadora, minha querida Nayá, o título é Vamos Caminhar, do meu discurso. Eu tenho de 5 a 7 minutos para fazer esse discurso e eu vou começar agora. Eu gostaria, voltando ao assunto da respiração, eu gostaria de convidá-los a novamente fazer o exercício de respiração. Inspira pelo nariz e expira. Enquanto vocês fazem esse exercício, eu gostaria de convidá-los a imaginar andando em uma trilha. Não se preocupe que tem muita gente, não precisa ter medo, mas vocês andando em uma trilha à noite, iluminada pela luz da lua cheia. Com um monte de gente, você ali naquele momento seu de contemplação, de atividade física. Se imagina fazendo isso. Que coisa diferente, né? Vocês sabem que aqui em Brasília tem um grupo que faz isso? O nome do grupo é Caminhada Noturna da Lua Cheia. E eu sou o criador e organizador desse grupo. A gente já existe há 7 anos. E a caminhada tem 2 propósitos. O primeiro é conhecer Brasília caminhando à noite, de preferência na lua cheia o mais próximo possível dela. Por exemplo, se a lua cheia cai na segunda, a gente faz no domingo, e tentando conhecer locais diferentes de Brasília, locais pouco comuns. Então, sempre que a gente pode, a gente faz uma caminhadinha numa trilhinha, no cerrado, mas às vezes a gente faz aqui dentro da cidade mesmo, em um local, em um monumento pouco conhecido. Às vezes a gente vai para a beira do lago, às vezes a gente faz caminhada que começa no pôr do sol e se estende para a lua. Todo tipo de caminhadas diferentes a gente faz. Esse tem bastante participação, em média 100, 150 pessoas, mas nós já fizemos caminhada com 245 pessoas, que foi agora em junho do ano passado, lá na Floresta Nacional de Brasília. Mas, além dessa quantidade de pessoas, o que mais chama a atenção é a heterogeneidade das pessoas. Tem atleta, tem criança, tem jovens de 8 a 80 anos, tem todo tipo de gente. Tem gente que está começando agora e tal. E uma coisa que é em comum, apesar de todas as diferenças, é a energia, é a vibe, é a vibração, que é muito legal. Obviamente que eu sou suspeito para falar, mas todo mundo que participa, poxa, eu quero voltar, eu quero conhecer mais, eu quero participar, eu quero ajudar a fazer, porque é um trabalho voluntário, a gente não cobra absolutamente nada por isso, mas muitas pessoas estavam ali, poxa, eu queria participar de alguma forma, a gente resolveu estender para o nosso segundo propósito, que é melhorar a vida do próximo. Então, ao invés da gente cobrar inscrição, a gente recebe doações voluntárias. Quem não quiser, não precisa entregar, de alimentos não perecíveis e produtos de higiene, que a gente entrega numa creche no final da Ceilândia Norte, creche da Dona Laura. Nas palavras da Dona Laura, esse local só existe em função dessas doações. Então, a coisa foi meio que uma brincadeira com alguns amigos, cresceu, e hoje a gente ajuda a manter uma creche. Para a gente caminhar com essa quantidade de pessoas, trabalho voluntário, existe toda uma organização. Então, antes, a gente faz o mapeamento da trilha no aplicativo, vamos lá, fazemos uma exploratória dos organizadores, depois a gente faz toda a comunicação nas nossas redes sociais, e na hora da caminhada a gente sempre passa as informações antes de começar. Toda a organização da caminhada é pensando em 2 pontos. O primeiro é segurança, para a gente é fundamental, por isso que eu falei, vocês podem caminhar que não precisam ter medo. A gente até hoje não teve nenhum problema, ninguém nunca se perdeu, ninguém se machucou, ninguém ficou para trás, nada aconteceu. E o segundo é entretenimento, por isso que a gente tenta caminhar em locais diferentes. É interessante porque às vezes a gente passa em algum lugar e as pessoas falam, poxa, eu passei aqui 20 anos da minha vida de carro e não sabia que tinha essa trilhazinha aqui. Então, essas experiências são muito legais, esses feedbacks que a gente recebe. Por último, a gente, na nossa organização, vai uma pessoa com rádio na frente, outra com rádio atrás. Então, todo o grupo caminha dentro dessas 2 pessoas. A gente sempre diz para o pessoal que o indicado é levar água,
lanche e lanterna. A gente recomenda levar, mas o que é obrigatório levar é vontade de se divertir e participar de uma experiência nova. Isso é obrigatório na nossa caminhada. Então, eu gostaria de convidá-los e persuadi-los a vir caminhar conosco. Quem quiser mais informação, o nosso endereço é Caminhada Noturna BSB no Instagram. Pode entrar lá e seguir. A gente tem alguns grupos de WhatsApp, manda uma mensagem lá que eu incluo no grupo. O grupo não tem conversa, só informação. E eu vou ficar muito, muito, muito feliz de vê-los lá na nossa caminhada. Muito obrigado. Eu ia desligar o microfone, mas sou eu que continuo. Vamos voltar por QR Code, a gente tem 1 minuto e meio para passar o feedback. Seguindo adiante, pessoal, agora a gente tem um momento muito bacana com o nosso querido Daniel. A apresentação dele é uma apresentação especial, vai demorar um pouco, mas eu adoro ouvir o Daniel, então, por mim, ele pode passar o tempo que ele quiser falando aqui. Quem está chegando agora vai entender por quê. Ele está finalizando o projeto nível 4, sessão de perguntas e respostas, e o objetivo é fazer um discurso sobre um tema do qual o orador é familiar e conduzir uma sessão eficaz de perguntas e respostas. A avaliadora é a Pamela. Chega aqui, Daniel. O título da apresentação do discurso é Energia em Suas Mãos. Daniel tem de 15 a 20 minutos. Daniel, quero perscrutar você falando. Um super desafio. Senhoras e senhores, bom dia. Hoje eu vou conduzir uma sessão um pouco diferente. É uma sessão de perguntas e respostas. E um tema que talvez vocês não tenham tanta familiaridade assim. Então eu peço para que vocês me ouçam durante alguns minutos e guardem, se possível, algum tempinho para poder escrever as suas perguntas para mim, que eu teria o maior prazer de poder compartilhar as respostas ao final. Em 2003, eu tinha acabado de fazer meu aniversário, não vou contar quantos anos eu tinha aqui, mas eu ganhei o meu primeiro celular. E para aqueles que são mais jovens do que eu, talvez entendam o celular de uma forma bem diferente do que era na época. Não tinha internet, não tinha redes sociais, era bastante distinto. Talvez a maior diversão que a gente tinha na época era jogar esse jogo, o jogo da cobrinha. Era a maior plataforma de diversão que a gente tinha nesses celulares. E eu lembro que 1 ano depois de eu ter ganhado esse celular, eu comecei um namoro. Eu morava em Anápolis e a minha namorada morava em Goiânia. E aí começou a ficar um pouco difícil a comunicação, principalmente porque eu era da TIM e ela era da Claro. E a partir desse momento, para quem não sabe como funcionava lá atrás, as tarifas entre as operadoras eram mais caras. Então, eu, como um adolescente naquela época, não tinha o dinheiro para poder custear aí todas essas ligações de TIM para Claro. Mas foi aí que eu descobri uma coisa fundamental, que se chama portabilidade. Portabilidade nada mais é do que eu poder trocar a minha operadora de TIM para Claro e sem perder o meu número, sem perder as coisas que são essenciais para mim. E um ponto muito interessante que eu descobri anos depois é que portabilidade ele existe não só na telefonia celular, ele existe no mundo bancário, você pode fazer, inclusive, portabilidade de empréstimos, existe portabilidade de planos de saúde, e eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem sabia aqui que existe portabilidade da conta de luz? Levanta a mão. Ninguém. Esperava pelo menos umas 2 pessoas. Existe uma coisa que se chama portabilidade da conta de luz, mas talvez você não saiba disso justamente porque essa portabilidade ela é restrita apenas para consumidores de grande e médio porte, que têm as suas contas maiores do que R$10.000, o que não é o meu caso e o seu, eu imagino. Mas existe sim a portabilidade da conta de luz. E um ponto muito relevante é que para a gente entender a portabilidade da conta de luz, talvez a gente precise entender um pouco atrás, voltar um pouco atrás e entender como que funciona o setor elétrico, como que funciona a energia para ela ser gerada e até ela chegar na sua casa.
ela é muito mais complexa que talvez a gente imagine. Existe uma coisa que a gente tem muito contato no dia de hoje, que são as concessionárias de distribuição de energia. Talvez você tenha aí familiaridade com a SEB, a antiga SEB, né? Hoje Neoenergia, Equatorial, em Goiás, a Enel em São Paulo, tão falada, CEMIG em Minas Gerais. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o sistema para a energia chegar até a sua casa é muito mais complexo do que isso. Ele envolve uma geradora, uma transmissora, uma distribuidora, até chegar na sua casa. Hoje nós temos mais de 2.000 geradores no nosso país, e eles geram essa energia, e eles transportam essa energia, injetam ela no sistema de transporte, primeiro na alta tensão, no sistema de transmissão, e depois no sistema de baixa tensão, no sistema de distribuição. E só assim que chega na sua casa a energia. Mas um ponto relevante é que, comercialmente, a gente não vê nada disso. Isso é um mundo físico. E como que funciona o mundo comercial? O mundo comercial funciona de forma muito diferente. Na verdade, as nossas distribuidoras, as nossas concessionárias de distribuição, elas compram energia do nosso gerador, de vários geradores, e a partir disso ela repassa o custo a uma tarifa determinada para os consumidores. Isso é como funciona para mim e para você. E como que funciona para esses grandões aí? Como que eles podem, então, comercialmente, como que funciona esse mercado livre de energia elétrica? Funciona justamente de uma forma distinta, porque cada um desses consumidores, ele pode bater na porta de cada um dos geradores ou comercializadores e pode negociar a sua própria energia, negociando prazos, tempo e preço. E por conta disso, por conta da competição, hoje a gente tem taxas muito mais baixas no mercado livre de energia elétrica do que temos hoje na nossa tarifa que a gente paga hoje para a nossa distribuidora. E um ponto fundamental que você poderia me perguntar é, mas Daniel, por que eu mudaria para o mercado livre? Para que eu ia ter o trabalho de ir lá bater na porta de cada um dos geradores e ter que negociar a energia? Primeiro e mais fundamental, por conta do custo. Você tem uma solução totalmente com preço menor. Hoje, o mercado livre de energia elétrica, ele apresenta de 15% a 30% de valor menor do que as contas atuais no mercado cativo, e isso gera uma economia que é muito relevante para toda a sociedade. Um segundo ponto, que também é muito importante, é a questão da sustentabilidade. Você hoje consome energia de que fonte? Você consome a energia que é comprada pela sua geradora, pela sua distribuidora. E você não sabe o que você está consumindo, se é hidrelétrica, se é termoelétrica, você não sabe. E a partir do momento em que você migra para o Mercado Livre, você sabe de quem você está comprando. É de uma eólica, é de uma solar, é de uma hidrelétrica, e com isso você pode também contribuir para a responsabilidade socioambiental do nosso planeta. Um ponto muito relevante sobre essa discussão é que energia elétrica no nosso país é extremamente cara. A conta de luz é cara ou muito cara, conforme dados da Datafolha, para 8 de 10 pessoas. Então, cada 10 pessoas, 8 dizem que a energia é cara ou muito cara. E, além disso, o que diz a Datafolha? Que isso pressiona o nosso orçamento familiar. Eu não sei se vocês sabem, mas 67% das pessoas que foram pesquisadas disseram que não conseguem pagar a própria conta de energia elétrica. 44% delas, inclusive, tinham atrasado as suas contas. 85% nesses números aqui atrás mostram que os consumidores, a maioria dos consumidores, tentam poupar energia elétrica para reduzir os seus custos. E aí o Mercado Livre é um ativo interessante. A gente tem essa realidade de abertura de mercado não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro tem essa discussão, se você pode fazer a portabilidade da sua conta de luz ou não. E impressionante, num ranking de pouco mais de 60 países, a gente está na posição 47ª em liberdade para poder consumir a nossa própria energia. E pasmem, nós estamos atrás da Argentina, o que não é bom. Então, meus amigos, existe uma discussão legal e infralegal dos governos
para poder trazer a portabilidade da conta de luz para mim e para você há muito tempo. Um projeto de lei, o 1917, é de 2015, e desde lá se discute de poder abrir esse mercado de energia elétrica para todos os consumidores. Só que a gente tem entraves políticos, interesses maiores, e acabamos que a promessa do governo desse ano é que nós vamos abrir o mercado para todos os consumidores apenas em 2030. E por que que isso interessa a você? Primeiro ponto e fundamental, que a gente já falou, isso impacta no seu bolso. E não é só no seu bolso, na questão da sua conta de luz. Às vezes você pode me falar assim, ah não, Daniel, mas a minha conta de luz é barata, eu pago pouco, graças a Deus eu não estou naquele pessoal que está ali pressionado pelas contas de luz. Mas eu queria te colocar uns dados. Você sabia que 27% do custo do pão que você compra na padaria é energia elétrica? Você sabia que 33% do custo do frango congelado que você compra lá no supermercado é energia elétrica? Então, se nós tivéssemos uma energia mais barata para todos, isso não iria impactar não apenas a sua conta de luz, mas também todo o custo dos produtos que você compra. E isso é importante para toda a sociedade brasileira. Segundo ponto, a gente já disse, é a questão da responsabilidade ambiental. Hoje, nós não temos controle daquilo que tem sido comprado no seu nome como energia elétrica. Se é uma termoelétrica, se é a carvão, se é nuclear, mas a partir do momento em que você tenha o poder de escolha em escolher o seu próprio fornecedor, você pode dizer aquilo que você quer. E dessa forma, você pode também contribuir com a responsabilidade socioambiental. Deixo essa reflexão para cada um de vocês hoje e abro agora para nosso momento de perguntas e respostas. O que gostaria de provocá-los a fazerem perguntas? O que vocês, como eu vi que ninguém entendia de mercado livre de energia elétrica, o que vocês gostariam de saber sobre o tema? Já temos uma mão levantada ali, por favor. Assim como no Open Finance, a gente tem um desafio de fazer com que o público adira a certa ativa, certa participação. O Open Finance começou no Brasil em 2020 e caminha a passos muito lentos. E eu vejo que o mercado de energia parece se comportar da mesma forma, claro que a gente tem alguns entraves políticos, mas eu vejo também muitos entraves mais de adesão de público. Como você acha que o mercado vai se comportar em relação a isso? Quais estratégias você vê que estão pensando hoje em dia em relação a essa adesão do público? Perfeito. Para o pessoal online que não ouviu a pergunta do Lucas, eu vou repeti-la aqui. Na verdade, o Lucas comparou o nosso modelo de setor elétrico com também a Open Finance, que seria aquela abertura de dados que você tem para poder transitar entre os bancos, e ele me perguntou como que seria possível que a gente pudesse, quais seriam os impactos para a adesão das pessoas, né, nesse modelo de mercado livre. O que eu acho e acredito que teria para ter uma maior adesão, um maior compromisso das pessoas. Um ponto fundamental nessa discussão é conscientização. Como a gente viu aqui, nós estamos num público que eu declaro aqui que tem pessoas de alto nível aqui, de escolaridade muito alta, e não entendem e não sabem como funciona, ou não sabiam como funcionava, o processo de a energia sair da geradora e eu apertar o interruptor e chegar na minha casa. A gente simplesmente pega umas coisas como dados. E é justamente essa uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, que seria a conscientização. Nesse projeto de lei que eu comentei, o 1917, ele tem uma coisa muito importante. Antes da abertura do mercado, se precisa e é necessário se fazer a conscientização por meio de campanhas que as distribuidoras deveriam colocar para que as pessoas conhecessem esse novo mercado, para que elas pudessem ter a informação se elas vão migrar ou se elas não vão migrar. Um ponto fundamental, não é obrigatório migrar, é opcional. E a partir da informação, eu imagino que com campanhas robustas, a gente aparecendo lá no Jornal Nacional e falando sobre o que é o mercado de energia elétrica, eu tenho certeza que a gente vai ter uma maior consciência e mais pessoas vão aderir, sim, a esse mercado livre. Só que isso demanda tempo. E acho que esse é um ponto que é fundamental, que tem que ser pensado nessa transição entre a abertura total do nosso mercado de energia elétrica.
Alguém mais deseja? Alguém do online também deseja fazer mais alguma pergunta? O Olavo aqui, Kleber vai entregar o microfone para ele. Obrigado, Kleber. A minha dúvida seria, vamos supor que isso vai para frente e tudo mais, e tenho várias oportunidades. Qual que seria a oportunidade que eu, como consumidor, teria que olhar? Qual energia elétrica que pode ser mais benéfica para o meio ambiente ou para o meu bolso seria mais interessante para mim como consumidor? Na verdade, Olavo, essa pergunta sua é fundamental. Um dos pontos principais que a gente tem visto, inclusive no próprio projeto de lei que anda parado, é, primeiro, você ter um produto que ele é único e que você possa comparar entre todos os fornecedores. Por quê? Porque se nós temos 2.000 fornecedores e cada um faz um produto de forma diferente, aí o próprio consumidor, talvez com esse excesso de informação, ele não consiga fazer uma escolha que seja racional e decente. Agora, o bom e o bonito desse modelo é que ele te dá liberdade. Hoje nós temos pessoas que são muito preocupadas com a questão do setor, questões ambientais. Então, elas poderiam pagar um prêmio, por exemplo, para poderem pagar uma energia verde. Ou, por exemplo, pessoas falam, eu não tenho nenhum escrúpulo em falar, não quero energia, para mim o que importa é o meu bolso. Então, se para você o que se importa é o seu bolso, se for uma usina a carvão que está te trazendo o menor custo, você vai por isso. E a sociedade que determina o que é bom para ela. E a partir do que dela determinando o que é bom para ela, ela contrata e a nossa expansão do setor elétrico, da nossa matriz energética, segue o que as pessoas determinam, não o que o governo determina. Então, esse é um ponto fundamental que acho que é importante e tem uma individualidade para cada um. Alguém mais? Nayá? Pessoal do online também, se quiser depois fazer uma pergunta. Daniel, Vai lá, por um Nayá. acaso, hoje a gente recebeu a nossa conta de luz e é uma conta de luz, eu acho que muito cara, Sim. R$ 180, para eu e meu marido. A gente não faz nada em casa, a gente está assim, bem pouquinho. O que você poderia falar para a gente, assim, como... Por que é tão caro? Eu sei que a gente está numa seca, se eu não me engano, na faixa amarela, vermelha, não sei. Mas, assim, o que você poderia falar? Porque você falou, a gente pode escolher desde o começo, não pode? Esse ponto é importante, Nayá. Boa pergunta. A gente tem hoje, o Brasil ele é considerado um país muito paradoxal na energia elétrica. Ele é um país de energia barata, mas de conta cara. Por que a energia é barata e a conta é cara? A gente tem hidrelétricas, eólicas, solares, não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem uma sobreoferta de energia elétrica no sistema. Só que nós temos uma ineficiência de políticas públicas que são implementadas dentro da tarifa, e a partir disso o gerador ganha pouco e o consumidor paga muito. E a partir desse momento, no momento em que você consegue, por exemplo, migrar para o Mercado Livre, você quebra um pouco dessa discussão, por exemplo, que a gente tem de ineficiências, em que o governo, por exemplo, tem a prerrogativa hoje de determinar um leilão, por exemplo, para Angra 3, falar, olha, a usina de Angra 3 é uma usina super cara, só que quero colocar ela de pé, porque eu acho que energia nuclear ela é fundamental para o pessoal e traz segurança para todos. E aí, a partir disso, ela põe na conta de cada um de nós. E aí, a partir disso, a nossa conta, que deveria ser um pouco magrinha, ela vai engordando, vai engordando, vai engordando. Então, o Mercado Livre ele traz um pouco dessa discussão, ele traz um pouco de empoderamento do próprio consumidor em evitar que essas ineficiências aconteçam ao longo do caminho e que a conta dele seja um pouco mais barata. Então, acho que esse é o principal ponto de discussão. Alguém do online queria fazer uma pergunta? Você quer fazer uma pergunta? Alguém do online queria fazer alguma pergunta? Acho que o Lucas tem uma pergunta. Vão me ajudando aí, gente. Eu tenho ainda alguns minutinhos para cumprir aqui. É minha área, né? Então, eu tô perguntando aqui. Queria que você, se soubesse, comentasse algum estudo, alguma análise, relatório, que mostre se há alguma relação entre o aumento que a adesão no mercado de energia aumente o número de geradores distribuídos. Então, as pessoas que fazem uso de painéis solares para realmente entrar nesse mercado, por exemplo, e não só eu como consumidor
consumir de uma fonte mais limpa, mas também me tornar um vendedor nesse processo? Sim, perfeito. Excelente pergunta. Eu esperava essa pergunta na nossa discussão. Hoje existem também os geradores distribuídos. O que é isso? Aquele cara que coloca o painel solar dentro do telhado de casa ou que compra de uma fazenda solar uma cota e aí, sendo acionista dessa fazenda solar, ele é dono dessa energia elétrica. O que isso diferencia do Mercado Livre? Qual que é a função, a complementariedade entre essas duas coisas? Hoje, o setor elétrico, eu, Lucas, Nayá, Luana, cada um de nós já podemos colocar o nosso painel solar e assim se tornar nós tornarmos nós mesmos geradores. Só que hoje a gente não consegue migrar para o Mercado Livre. E o que acontece? Hoje, então, para se tornar um gerador distribuído, você tem uma concorrência limitada. E a partir dessa concorrência limitada, você, com a abertura do mercado, você teria uma complementariedade para que mais pessoas pudessem, ou vou fazer a minha própria energia, ou vou comprar de um outro fornecedor, e a partir disso, com a maior concorrência, nós teríamos um custo mais baixo de energia elétrica. Só para vocês terem uma percepção, hoje, para se colocar um painel solar em alguns estados, o payback é de 2 a 3 anos. Isso, no mundo dos investimentos, é algo quase impensável e real. Então, hoje a gente tem uma grande faixa, apesar do próprio consumidor ele economizar dinheiro ao colocar um painel solar, na verdade, o desenvolvedor ele está colocando também muito dinheiro no bolso, porque ele está com uma taxa de spread muito alta. Se você tiver mais concorrência, a gente vai ter mais pessoas migrando para um ou para outro regime, e com isso a gente vai ter uma conta de luz mais barata. Alguma pergunta mais ou podemos encerrar? Eu não sei quanto eu estou de tempo aí, Nayá. Quanto? Estou no verde? Vou perguntar mais. Uma pergunta. Um pouco do assunto, mas como já está no verde. Claro. Se você prepara uma apresentação e espera que se façam perguntas, o que acontece se você abre para pergunta e, porventura, o público não faz nenhuma? O pessoal ele perguntou aqui, você está com o microfone, né? Se não tenho perguntas, o que eu faço? Bem, no meu projeto, ele simplesmente recomenda que você abra perguntas, insista uma vez, insista 2 vezes, siga adiante. Se não temos perguntas, assim, é importante, lógico, a gente dar esse primeiro tempo, para que, né, às vezes a pessoa está anotando e tudo, eu termino aqui a sessão de perguntas e você estava ali escrevendo. Mas se eu efetivamente enxergar o que o projeto me recomenda, uma vez, 2 vezes, passamos para o próximo. Provavelmente, se você estiver num painel, num seminário, deve ter outra pessoa para poder conduzir e segue a vida. Melhor ainda, que talvez você fique mais tranquilo aqui do lado de cá, né? Mas esse é o que o projeto me recomendou. Minha área, vou continuar perguntando. A última pergunta, vamos lá. Qual é o papel da ONS nisso tudo? Excelente. Olha, o Lucas ele andou pesquisando aí sobre o setor elétrico. Ele falou do ONS. O que é o ONS? É o Operador Nacional do Sistema. O Operador Nacional do Sistema é quem coordena toda a geração e o consumo. Já parou para pensar que quando você aperta o interruptor da sua casa aparece luz? Naquele exato momento injeta potência de energia em alguma geração a mais para poder te atender como consumidor. E alguém tem que controlar isso tudo. Quem controla isso tudo é o nosso Operador Nacional do Sistema. O Operador Nacional do Sistema hoje tem tido um problema muito grande, especialmente com a nossa geração solar, fruto da MMGD, ou da geração distribuída. Por quê? Porque quando a gente tem a geração distribuída, a gente tem uma curva que é quase uma senoide aqui, né? Você tem uma curva que ao meio-dia ela é maior, às 18 horas ela vai finalizando. Só que às 18 horas, quando você está finalizando ali, quando já não tem mais geração solar, você, infelizmente, tem o momento de pico em que as pessoas consomem energia elétrica. Então, o que o operador fica todas as 18 horas, 19 horas do dia, na cabeça? Poxa, eu tenho que aumentar muito a minha geração para poder compensar aí que está saindo uma geração e entrando um consumo alto, para que não caia a frequência. E por conta disso, justamente, se a gente tiver esse mercado mais livre, a gente pode ver, por exemplo,
que a gente vai ter a melhor percepção dos custos das fontes. Então, por exemplo, uma fonte solar, que às vezes hoje é barata, ela pode ser mais cara por conta justamente dessa questão que ele não provê potência aí nesse período final do dia. E aí a gente consegue ter uma expansão ótima do nosso sistema, hoje algo que a gente não interpreta. Então o Mercado Livre pode ajudar o ONS a apertar os botões e controlar tudo. Muito obrigado por todos, pelo tempo, pela paciência. Volto com o Kleber. Que aula sensacional. Muito obrigado, Daniel. Me empresta o. Vamos dar o feedback para o Daniel. Feedback para o Daniel, o que vocês acharam? Continuando, agora a gente vai para o relatório do timer com a nossa Nayara. Então, a gente teve uma manhã muito legal aqui, muito interessante, está todo mundo escutando, espero. Luana, a Spreaker, ela ficou entre 5 minutos e 5, então ela está elegível. Kleber, você fez em 5:23 e Daniel fez em 18 minutos e 9 segundos, está dentro do tempo também. Então, todos elegíveis, eu espero que vocês aí tenham a oportunidade para votar. Obrigada. Já que estamos todos elegíveis, vamos fazer a votação do melhor discurso preparado. Vamos fazer uma pausa para o nosso network break, 5 minutinhos, tomar uma água, café. Quem está online também, quiser ir ali no banheiro. Já já a gente volta. Gente, eu vou agora conversar com vocês que estão aqui no online, deixando bem claro que quem não quiser falar, não é obrigada. A gente sempre deixa isso claro, porque, como eu estava conversando no começo, a coisa que eu menos queria quando eu entrei no clube de oratório era falar. Então, fiquem à vontade. Mas eu vou chamar com os nomes. Se quiser não falar, é só escrever no chat. Hoje não, obrigada. Eu queria falar com a Adelaine. Deixa eu ver. Adelaine, você pode falar? Adelaine. Ou você prefere É a que eu escreva? Gestilene. No caso, se for Gestilene, sou eu. Eu não sei que se confundiu o nome. Não, é Peraí. Aldilene. Ah, eu acho que ela não tá podendo falar. Vou pro próximo. Caio, obrigada. Josiane, fique à vontade. É que geralmente eu faço a listinha de que eu ainda não falei, mas a gente vai falar, mas com certeza. Principalmente quando você entrar no clube. Caio, você tá aí? Beleza, Caio. Um dia você vai falar. Gente, eu conto pra vocês que quando a primeira vez que eu entrei no clube, fui presencial. E aí, chamaram, sempre chamam, né? Os visitantes pra falar alguma coisa, se eles quiserem. E eu não queria falar de jeito nenhum. Eu lembro que eu fui rezando pra não ter que falar, porque eu achava que todo mundo era um orador excepcional e eu lá, né? A pessoa que mal sabia abrir a boca. Hoje em dia não tem problema de falar, porque eu falo até demais. Vamos ver. É, Dilaine, você pode ou quer falar, Dilaine? Hoje nossos visitantes são mais tímidos. Gente, quem quiser falar é só abrir o microfone. Ah, Emerson, quer falar? Prefere não falar hoje. Ok, então eu vou aqui pro próximo, que é o Andrés. Ok, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vou falar com a nossa membro, Lucinalva. Tudo bem. Não se preocupe, Andrés, daqui a pouco, se você entrar no clube, você vai estar mais à vontade aqui. Você vai ver que essa é uma casa realmente muito acolhedora, graças a Deus. Lucinalva, você quer ou pode falar? Sei que você é membro, acredito, nova. Se você quiser falar, fique à vontade também, senão. Ok, então eu vou falar com o Thiago. Thiago. Você tá aí, Thiago? Oh, gente, será que eu. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Perfeito, pode acionar o microfone, eu tinha desbloqueado ele. Eu acho que se alguém tentou falar, não conseguiu, pelo mesmo motivo que eu não tava conseguindo aqui, hein? Olha, gente do céu. Socorro, socorro. Mas podem falar. E eu aqui passando todo mundo que fala, meu. Gente, hoje tá difícil. Mas ó, alguém que não seja o Thiago, Thiago, depois fala você, mas alguém que não seja o Thiago quer falar, esse é o momento, que a gente só tem 5 minutinhos pra começar. Gente, aqui vocês podem ficar à vontade, tá? Se quiser falar bem, se não quiser ficar só com o ouvinte tranquilo, aqui é só um bate-papo mesmo. Eu sou do clube, a Pamela também, a Lucinalva, que deve estar tomando café, também é membro. Então vocês, como convidados, são muito bem-vindos aqui também, podem falar à vontade. Tranquilo. Eu vou falar com o Thiago aqui, vou entrevistá-lo, porque agora temos essa oportunidade, já que os membros não querem ou podem falar neste momento. Vou entrevistar o Thiago para saber da experiência dele do Toastmasters. Thiago, me conte, como é que você encontrou o clube?
Foi por acaso. Eu tinha a Lê no Instagram também, não sei por quê. Não sei se foi por alguma coisa envolvendo corrida que eu passei a segui-la, não sei. Mas aí eu vi que ela começou a postar algumas coisas do Toastmaster e foi bem numa época que eu estava realmente procurando alguma coisa para eu desenvolver oratória. Eu sempre fui muito introvertido, muito tímido, nunca gostei de falar em público. Continuo não gostando, mas agora pelo menos eu estou um pouco treinado e consigo enfrentar isso. Eu estava procurando ou curso de oratória, cheguei a pensar até em teatro, que algumas pessoas recorriam para isso antes, para poder vencer timidez e tal. Aí eu comecei a ver e passei a seguir o Instagram do clube, e comecei a ver as postagens, até que eu decidi participar das reuniões, participei de umas 2 ou 3 online, e depois disso, falei, eu acho que é isso mesmo, vamos embora. Aí eu me inscrevi, e a primeira que eu participei presencial, eu já era membro. E tô aí, tem um ano e meio já que eu tô no clube, gostando bastante. Acho que a metodologia e a forma como a gente faz todo o acolhimento que o clube dá para a gente, acho que é essencial aí para a gente poder desenvolver e ajudar os outros a desenvolverem também, porque da mesma forma que as pessoas são voluntárias na nossa vez, nós somos voluntários na vez delas discursarem. Então, essa troca é muito, muito legal, muito bacana e o desenvolvimento é efetivo, sem dúvida. Acho que a Lucinalva Fazer. concorda com isso também, né, Lucinalva? Ela tá aí? Ah, eu queria Tá. conhecer. Legal. Então, também vou falar aqui da minha experiência. Eu conheci o Toastmasters esse ano, foi através de um grupo do WhatsApp que eu participo, que é o PMI. Chegou lá um convite para participar da conferência de 100 anos, que seria aqui em Brasília, que foi aqui em Brasília. E aí eu fiquei muito curiosa, porque eu nunca tinha escutado falar. Como assim? Já existe há 100 anos, eu nunca escutei falar. Automaticamente já fui em busca, pesquisar o que que é. Amei a proposta, né, lá no site. E já participei da conferência, fui para a conferência, e em maio deste ano eu me tornei membro. E aí eu, até hoje, eu tenho muita dificuldade para falar para público, muita mesmo. Até hoje eu só fiz o ice break, ainda não tive coragem de enfrentar o palco novamente, mas estou me preparando para isso. E assim, a necessidade mesmo de se comunicar. Eu até que me comunico muito bem de um para um, eu acho que vou muito bem, mas quando é um para todos, que eu estou no palco, que eu tenho que falar na frente, isso para mim é um desafio. Então, um do propósito de estar no Toastmasters hoje é me desafiar, me lançar para o mundo e, quem sabe, ser uma grande palestrante. Isso é um dos meus propósitos. Não, eu queria te conhecer porque, assim, como eu tô no online, eu ainda vou no presencial te conhecer, a gente vai se conhecer. Mas eu, às vezes, não conheço as pessoas todas e eu acho tão fascinante cada história, sabe? Porque é muito bonito ver a evolução das pessoas. Eu vou te dar uma dica aqui em relação ao que você falou da peça profissional. Existe um segredo que as pessoas, eu acho que elas deveriam saber, e é uma coisa que eu vou comentar no próximo discurso, quando for aí, 7 de dezembro, eu já marquei, que é o seguinte, a oratória, ela é quantitativa. Por que que eu falo isso? O nosso corpo, ele é setado para ter medo de oratória. Ele é programado para ter medo de oratória, neurociência. Por que isso? Porque quando a gente está exposto a um ambiente onde todo mundo está olhando a gente encara isso como um medo, como se a gente estivesse na selva e um milhão estivesse olhando a gente. Como é que a gente consegue? Já tô dando história do meu discurso. Oh, meu Deus. Como é que a gente consegue vencer esse medo? É, quando você vai no palco uma vez, o seu corpo, ele morre de medo, mas ele percebe que ele não morreu, basicamente. Na segunda vez, ele ainda tá com muito medo, mas ele percebe que não morreu. O que acontece? Quando você vai N vezes, isso depende de cada pessoa, o seu cérebro se acostuma àquilo. Então, o que que eu sempre falo para os nossos novos membros? Pega a função. Por quê? Porque pegar a função é um pequeno discurso, cada dessas coisas que você fala assim, hoje eu vou explicar o time, hoje eu vou explicar uma counter. Isso é um pequeno discurso, você vai lá por, sei lá, 1 minuto.
E aí, cada vez que você sobe no palco, você vai estar acostumando o seu corpo à oratória. E aí chega um momento mágico, e esse momento chegou para mim depois de um ano de clube, porque eu era muito ruim, de verdade. Deus, vou contar sobre isso com você no meu primeiro ice break, só Deus na causa. No meu ice break, no caso, né? Meu primeiro discurso. Ai, Deus. Aí, quando seu corpo se acostuma ao palco, depois de N vezes, a gente consegue finalmente ser a gente. Isso é tão bonito, de verdade. Então, o meu conselho para você é porque, sim, persistência, você vai chegar a ser uma oradora profissional, vai pegando função. É, tem os discursos preparados importantes, são por causa da metodologia e das estratégias de persuasão que cada projeto tem. Mas eu acho que no começo, o mais importante é você ir se acostumando ao palco pegando funções, porque aí você vai conseguir ter essa experiência de estar na frente das pessoas. E assim, eu tô falando no presencial, no online, qualquer circunstância, claro que no presencial dá mais medo. É normal, pessoas chorando fisicamente. Mas no online também funciona, porque eu estive no online durante 2 anos e eu senti evolução, obviamente, na pandemia. Vai pegando função que a hora, com certeza o seu corpo, o seu cérebro vai dar um clique e ele vai perceber. Isso é subconsciente, então não tem como você meio que dizer, eu vou cursar 20 vezes e com 20 vezes eu vou conseguir. Depende de cada pessoa. Mas uma hora destrava. E é incrível. Nossa, gente, contar. O Thiago falou aqui da Leteia, né? Nossa querida membro aí que já tá também há um tempo. Gente, se vocês vissem, eu até falo pra ela, se vocês vissem a primeira vez que a Leteia foi Toastmaster do dia, ela sorria assim, sabe quando a pessoa tá tão nervosa que ela sorria, e aí você vê assim, os dentes dela gelados, assim, tipo, congelados. Eu vi isso na Letéia. E hoje em dia, assim, eu digo que ela tem uma das melhores oradoras do clube, com certeza. Por quê? Porque ela tem muita prática, ela tem muita vivência com isso. Ela encarou a experiência do Toastmaster como um desafio pessoal, que ela queria muito ser boa. Então, como ela sempre disse, ela se jogou. E hoje a Letéia, ela faz discursos que são muito bons de se escutar. Mas no começo, eu até tenho os discursos dela, porque eu fui mentora dela. No começo, não era assim, sabe? E eu falo isso, eu cito o nome de uma pessoa específica, por quê? Porque acho que quando a gente tem referências de nomes, a gente consegue ver que é palpável, sabe? Que a evolução, ela é possível com o tempo e com a experiência do se jogar, né? Como dizem aqui no clube. Que bom te conhecer, espero te conhecer presencialmente. De verdade, gosto muito das histórias que cada pessoa traz aqui e com certeza você é uma das pessoas privilegiadas por conhecer o Toshimasa, porque eu também não conhecia, e privilegiadas por estar aqui nesse clube que eu considero o maior do Brasil. Muitas graças. Muito, espanhol. Muito obrigada. Você Obrigada, quer falar alguma coisa? Paula. Obrigada pelas dicas. Muito bem-vindas. Deixa eu ver aqui. Alguém mais quer falar? Algum visitante? Vamos retornar, pessoal? Vamos lá. Agora vem a parte muito legal, uma das partes mais divertidas na nossa reunião, que são os discursos de improviso. É uma brincadeira, mas é um treino que a gente também já faz, né? Não sei se vocês já ouviram falar da história do discurso de elevador. Quando você pega um elevador e tem alguém lá, um diretor, uma pessoa, você precisa vender uma ideia, precisa vender um conceito, encontra com alguém rapidinho, tem que falar ali. Então, a gente também treina essa parte dos discursos de improviso. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito legal. E quem vai conduzir hoje a parte do Table Topics é meu queridíssimo Olavo. Bom dia, pessoal. Eu fazer parte de um grupo do Toastmaster chamado TT na Chincha. E neles, a Laura, que ela não está aqui hoje, ela manda várias perguntas durante a semana, que são table topics. Uma delas era o seguinte: se você fosse para uma festa fantasia, como é que você seria fantasiado? Aí eu tinha visto meu Charmander aqui, vou de treinador Pokémon. Então, quando tá vindo aqui hoje, eu vi o Charmander de novo e decidi vir com ele aqui. E eu vou trazer perguntas relacionadas ao Halloween. Alguém do online ou que está aqui gostaria de participar? Alguém que não pegou alguma função, algo assim? Tem alguém do online? Quer ir, Naya? Eu faço timer também. Tô pronta. Tá pronta? Tô, assim. Vou tirar uma pergunta aqui para ti. Beleza. Eita, caiu outra. Qual é a palavra do dia mesmo? Perscrutar. Escrutar. Da Tá Débora. bom. Eu tenho o quê? De 1 minuto a 2 minutos e meio. 2 minutos, tá. A pergunta é o seguinte: qual o maior medo que você passou? Pensando no Halloween, Dia das Bruxas. Nayá, qual o maior medo que você já passou? Qual que é seu? Bem, gente, não tem medo maior do que o palco? Pois é, eu tô aqui. Mas medos mesmo assim, se você pensar, eu tinha muito quando era criança medo do escuro.
Eu sempre fui uma criança muito medrosa, dei muito trabalho para meus pais, mas com o tempo eu fui só piorando, brincadeira. Mas eu ainda morro de medo do escuro. Então, assim, como a gente pode superar, né? Enfrentando. E é o que eu estou fazendo isso aqui hoje, e é o que eu faço todo sábado, e eu fico muito feliz de estar aqui enfrentando meus medos. O medo do palco é um, mas o do escuro, o que que é bom? É só ligar a luz, né? E a luz está ali. E eu fico muito, eu queria usar muito a palavra do dia hoje. Perscrutar. Então, a palavra do dia é perscrutar, gente. Então, assim, eu tô aqui e eu sigo forte mesmo tendo medo. E eu tô aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Nayá. Temos algum outro voluntário? Já vi que é o Lucas está querendo. Você pode ser o próximo, então. Bem-vindo, Lucas. Tudo bom? Queria fazer Você isso. quer tirar a pergunta? Eu quero. Eu não sei se eu leio. Pode ler. Eu vou também. ler. Eu fiz com a letra bonita especialmente se alguém quiser ler. Se você pudesse virar um dos monstros do Halloween, qual seria ele? Lembrando que a palavra do dia é perscrutar. Você tem de 1 minuto a 2 minutos e meio para concluir a sua linha de raciocínio. Tá bom. Qual que é seu, Lucas? Ao perscrutar meus pensamentos, eu observei que eu gosto de monstros práticos. Então, eu gosto daquele como, por exemplo, a múmia. A múmia, você só tem que se enrolar ali com algum papel higiênico, se for uma versão mais pobre, ou uma versão mais rica, se você utilizar aquelas faixas de enfermeiro, que eu acabei de esquecer o nome. Mas eu gostaria de ser uma múmia. Além disso, eu gosto da história de que é por trás da múmia. Se a gente for olhar no Antigo Egito, é todo um processo de que você era uma pessoa importante. Então, se você imaginar que as múmias estão andando por aí no Halloween, você pode trazer a ideia de, poxa, esse cara é importante em algum momento. E você cria toda uma narrativa em cima de você, do que você pode ter sido. Você pode ser uma múmia, de repente, que pode assustar as pessoas, mas quem sabe um dia você foi um grande rei. Você foi uma pessoa ali que fez a diferença no mundo, que impactou as pessoas de uma forma positiva. E é dessa maneira que eu quero deixar esse mundo também. Uma pessoa que impactou o ambiente e as pessoas de uma maneira positiva. Valeu. Temos algum convidado que queira vir aqui? Ele tinha falado antes, se eu não me engano. Network Break é tão pequeno, eu não peguei o seu nome? Beleza. Você quer tirar a pergunta ou eu tiro? A pergunta é: se você fosse para uma festa fantasia, como você iria e por quê? Você tem de 1 minuto a 2 minutos e meio, aí você fica olhando para a Nayá, que ela vai te informar, e a palavra do dia é perscrutar. Perfeito. Qual que é seu? Bom dia a todos. Numa reunião bem legal na UNB, eu aprendi uma palavra que eu nunca tinha escutado na vida. Prescrutar. Que significa olhar com cuidado e muita atenção para uma coisa. Em época de Halloween, chega a hora da gente olhar para os nossos medos. E todo o processo terapêutico envolve você olhar com calma para aquilo que mais te assusta. E numa época de tanta correria, aonde a gente sai de uma meta para outra, às vezes falta tempo para a gente olhar para a gente mesmo. O maior desafio seria ir para uma festa de Halloween vestido da gente mesmo. Mas é muito mais fácil ir vestido de monstro, que a gente não precisa prescrutar os nossos maiores traumas. Obrigado. Tem alguém do online que está querendo participar? Eu vi que a Pamela mandou uma mensagem. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Sara, Sara, aqui. Dia das Bruxas tem muitos doces. Qual o seu doce favorito? E por que é? Qual o seu doce favorito e por quê? Meu doce favorito é brigadeiro. Eu amo brigadeiro. Qualquer lugar que eu vou, se eu tô triste, eu vou comer brigadeiro. Eu faço brigadeiro. Se eu tô feliz, eu faço brigadeiro. Eu como brigadeiro. Se eu tô passando mal, eu também como brigadeiro. E eu fico pior ainda. Então, o meu doce favorito seria o brigadeiro, porque ele tem memórias afetivas para mim. Então, a minha mãe, ela é quase confeiteira, ela não é. Informalmente, ela é uma confeiteira, mas, assim, cozinheira de mão cheia. Ela cozinha muito, muito bem. E eu lembro dela sempre fazendo doce para mim. Principalmente bolo. Ela gosta de fazer muito bolo, então... ela faz bolo com brigadeiro. Então, eu amo
brigadeiro, porque tem essa memória afetiva para mim, além de que é de chocolate. Então, também o chocolate é um dos meus doces favoritos. E apesar da gente não ter esse costume de ter Halloween, que tem nos Estados Unidos, eu já fui para lá. E assim, eu amei porque eu fiquei com, tipo, uma bacia lotada de chocolate, de todos os tipos que eu nunca tinha visto na minha vida. E eles dão, assim, generosamente, tipo, barras e barras de chocolate. Care, enfim. Mas eu amo brigadeiro e amo chocolate. No dia 23 desse mês vai ter outra reunião dessa e não vai ter Table Topics, então essa é a sua única oportunidade de participar daqui desse mês. Temos algum convidado que queira participar? Seja bem-vinda, qual é o seu nome? Tainá. A penúltima pergunta vai ser: você tem alguma história engraçada que você pregou em alguém? Uma pegadinha, algo do tipo? Porque nos Estados Unidos, quando eles não te dão doce, você joga ovo na casa deles, joga papel higiênico. Acho que nada mais prático é a gente pregar uma peça no próprio irmão, né? E assim, com base nas memórias afetivas, a minha irmã, nós sempre fomos um elo muito, muito unido. E ela tinha muito medo de escuro e tudo mais, e tem até hoje, desculpa falar isso em público, né? Mas isso se repercute já há alguns anos. E quando a gente era pequena, uma vez, ela acabou a luz e ficou aquele desespero todo, e ela é a do meio, e tinha o caçula, e o caçula era o meu companheiro nessa vibe de assustar, né? E aí ela me disse uma coisa que me marcou muito, que eu acho que, assim, como o medo de se comunicar, o medo de falar em público faz todo sentido e tem ligação com isso. Eu acho que essa questão do medo foi tão genérico, foi tão, assim, impactante, que ela me disse assim: por mais que você tenha medo de alguém, por mais que você passe um medo em alguém, ter alguém em quem confiar faz todo sentido. Então, se a gente não confiar em nós mesmos, em quem você vai confiar? Então, acho que foi esse o motivo de hoje ter me trazido aqui. E tá desafiando os meus próprios medos, né? O medo de mim. E é isso. Está no lugar certo para isso. Você quer vir, Débora? Não tem mais como escolher a pergunta nem nada do tipo, então eu já vou tirar ela daqui. Se eu passar mal, como é que faz? Eu já tô me tremendo. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. A última pergunta é a seguinte: qual o seu filme de terror favorito? Caso você não tenha um filme de terror, pode ser um filme genérico mesmo. O timer tá com a Nayade, de 1 a 2 minutos e meio, e você sabe a palavra do dia, porque você que escolheu. Vou escrutar. Tem que usar. Escrutando muito bem, né, os filmes que já assisti, e é até difícil comentar sobre filme de terror, pois eu não gosto. Gosto muito de filme de crianças, e o filme que mais me chama a atenção, e o que eu mais gosto é... Eu esqueci o nome. Mas é daquele monstrinho azul ou monstrinho vermelho. Vermelho? Não, mas o monstro vermelho. É um monstrinho vermelho. Pokémon é esse daqui? Não, eu esqueci, ele fala justamente sobre esses medos. E aí ele pega 2 escovinhas assim, que ele se transforma num monstro quando ele tá muito ansioso. Não. Aí ela fica muito ansiosa, essa criança, e aí ela se transforma num monstrinho. Quando ela se transforma num monstrinho, ela se prende e pega 2 escovinhas assim, aí faz... Preciso me acalmar. Aí, quando ela começa a se acalmar assim, aí ela volta a ser criança de novo. E isso é muito interessante porque eu me identifico que a gente se transforma num monstrinho quando essa ansiedade entra dentro da gente e no final é só respirar. É somente respirar, se prender ali e ficar... Respirar bem fundo 3 vezes. Crescer é uma fera. Crescer é uma fera. Porque ela passa por essas diferenças na fase da adolescência dela que ela não consegue entender. E eu me identifico muito. E esse é o meu filme preferido. E é isso. Não passa mal, Débora, viu? Deu tudo certo. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui hoje. E eu passo a palavra para o Kleber. Obrigado, Olavo.
Tema bem bacana. Parabéns a todos que discursaram, especialmente os novatos. Novatos visitantes, mas é modo de dizer, né? Que está todo mundo aqui profissional. O que é isso? Sensacional. Vamos ao timer dos discursos, relatório de timer, Nayá. Então, parabéns. Começando comigo. 1 minuto e 7. Lucas, 1 minuto e 16. Plínio, infelizmente foi muito legal, mas foi 0,57. A gente está bem dentro disso. Você realmente não foi elegível. Sara, 1,29. Tainá, 1,43. E a Débora fechou magnífica. Maravilhosa, com 1,50, gente. É sempre bom você ficar entre 1 e 2 minutos e a gente está aqui realmente para sinalizar isso aí. Desculpa se não aconteceu. Tá bom, Plínio? Muito obrigado. E agora, de volta para o nosso Toastmaster. Os discursos de improviso, eles também são votados. Então, que é a oportunidade de votar no melhor discurso de improviso da próxima vez, Plínio. Espero o verdinho aí. Agora vamos à parte as avaliações dos discursos preparados. Começamos com o Gustavo. O Gustavo vai avaliar o discurso da Luana, que foi Resgatando um Sonho, o nosso discurso de icebreaker. Gustavo, você tem de 2 a 3 minutos. Passe é teu. Tá certo. Bom dia aqui, primeiramente. A Luana foi bem bom você ter vindo aqui, porque eu sei como não é fácil vir aqui, mas é que ainda mais quando é o nosso, mas é que primeiro aqui assim, então acaba dando essa atenção aqui mesmo do palco. Daí eu fiz umas anotações aqui que eu vou, deixa eu ver onde eu coloquei isso aqui. De início, assim, eu achei que foi bem bom, porque você trouxe uma história sua mesmo, e isso eu acho que é ótimo, porque a gente consegue entrar, assim, nela mesmo, e isso daí é um ponto que eu acho bom quando a gente vai aqui falar, e eu acho que nesse nosso aqui primeiro discurso, então, ele também foi uma coisa bem boa que eu achei também. Um outro assim, ponto também foi que você fez pausas bem boas, eu achei que isso trouxe, foi mais fácil para quem estava ali para ouvir você assim falando, então também foi outro ponto excelente. Outra coisa também que eu achei foi que você já ali de início assim, você trouxe todos nós para entrar nesse seu aqui discurso, então isso daí também foi uma coisa que eu levo como um ponto assim, porque isso daí não é fácil para você interagir com o público assim. E se fosse um ponto assim que eu acho que dava para ter uma ali melhora, talvez fosse você não vir com isso daqui meio que para você ter lá que falar tudo o que você, eu acho que ela treinou assim em casa. Isso daí eu sei que não é fácil, porque tem vezes que eu sou assim também, eu venho aqui e falo, não, eu quero que saia exatamente como eu fiz lá em casa, mas às vezes é só vir aqui com essa ideia e vai, e aí acho que vai sair assim mesmo, que vai lá fluir. Então, esse é um ponto que eu acho que pode, nas outras vezes que você for vir aqui mais uma vez, daí dá para você pensar e não ser algo ali pronto. Mas fora isso, como eu aqui disse, foi um ótimo icebreaker, você conseguiu perscrutar todos nós, então foi excelente e aqui de modo geral foi um ótimo discurso. Continuando as avaliações, agora a Nayá. A Nayá vai me avaliar. Nayá vai avaliar o meu discurso, que é Vamos Caminhar. Nayá, de 2 a 3 minutos. O papo é Então, teu. muito obrigada, gente. Bem, respiração, Kleber, você desde o começo falou para mim. Prestar em algumas coisas, a gente sempre conversa um pouquinho antes, só para a gente avaliar aqui. A pessoa que vai fazer um discurso preparado, é importante ela ter uma preparação antes. Então, ele me mandou, vamos caminhar, o domínio da apresentação, o projeto é oratória persuasiva, e os objetivos pessoais dele eram tentar falar com pouco treino. E o que eu posso falar sobre isso, Kleber? Você vem treinando há muito tempo. E parabéns, você conseguiu de maneira maravilhosa
fazer. Não só um discurso preparado, gente, mas também ser o Toastmaster do dia, que a gente sabe desde o começo que será que dá para a gente fazer os dois? E a gente sabe que disso que você conseguiu. E o que você me pediu? Melhorar a movimentação. A movimentação ela pode ser muito difícil aqui, às vezes, porque a gente está falando com palco e a gente está no híbrido. Então, a gente tem tudo isso aqui. Então, eu acho que você, sim, conseguiu fazer isso de maneira muito bem. E, além disso, alinhar melhor discurso entre a fala e os gestos. Que pode ser muito difícil, de você alinhar, falar aqui, o que eu vou fazer, como é que eu vou falar, entendeu? Então, eu acho que você falou, sim, e eu tenho alguns pontos aqui para você falar. Você, desde o começo, convidou a gente para fazer uma respiração pausada. Vamos respirar, vamos caminhar, principalmente. E eu tenho que mostrar o seu intuito aqui, de você trazer atenção para a sua caminhada. E, infelizmente, até hoje eu não fui, mas eu espero ir um dia, até o final do ano. É um convite para vocês. A caminhada dele é realmente esse convite maravilhoso que o Kleber está fazendo. Venha caminhar comigo, é um lugar seguro. A gente está na época de chuva, mas, né? Conhecer Brasília, principalmente vocês que estão chegando a Brasília, ou que às vezes estão em Brasília, são brasilienses há muito tempo e não conhecem Brasília. É uma maneira de conhecer também. E, além disso, doações. A dona Laura está muito satisfeita em relação a isso. Então, o que eu posso trazer para você em relação a melhoras? Nenhuma, Kleber. Obrigada por ter trazido hoje, ter sido esse Toastmaster maravilhoso hoje. E eu espero que você sempre traga essa energia maravilhosa que você tem a acrescentar muito a esse clube. Parabéns. Pamela, que está no online, ela vai fazer a avaliação do Daniel, do título Energia em Suas Mãos. Pamela, você tem de 2 a 3 minutos e o espaço é teu. Sabe qual que é o meu maior medo em relação às funções aqui no Toastmasters? É essa função que eu faço todo sábado, basicamente, que é falar com as pessoas aqui no online. Sabe por quê? Porque é uma função que a gente não sabe o que vai esperar. É uma função onde, às vezes, o visitante vai querer falar, e às vezes, como aconteceu, não. E você simplesmente tem que improvisar e seguir a vida. E por isso, hoje eu dou meu mega parabéns para o Daniel por ter escolhido esse projeto. É um projeto que eu considero muito difícil, justamente porque você não sabe o que vai vir. É um projeto que eu acho que você tem que ter um nível de confiança tão grande como orador, porque você faz o discurso e você se prepara para o improvável, para o infinito, para o improviso, que é o que a gente treina aqui basicamente todo dia. Então, Daniel, parabéns por se desafiar nesse projeto que é incrível. Eu li o projeto para poder te avaliar com propriedade e basicamente as oportunidades que ele traz, que eu gosto de ressaltar aqui, são oportunidades de você melhorar o seu discurso, porque quando as pessoas fazem perguntas, você entende ali algum ponto que você às vezes não percebeu. Também aumentar sua credibilidade no tema, e você conseguiu isso com certeza. E você também conseguiu ponderar muito bem os pontos do discurso. Eu vou falar um pouquinho sobre o seu discurso, porque não é objetivo, mas acho interessante comentar que você foi muito bem no discurso em si. Você trouxe fluidez, você trouxe dados relevantes, que é o candidato que a gente sai igual metralhadora, sai em dado e a pessoa não entende nada, você trouxe dados com clareza. E, em particular, eu adorei os slides, porque foram slides que, como eu gosto, são slides que refletem o que você quer falar, mas não tem aquele tanto de informação. O seu discurso em si, que era o gancho, foi impecável. Alguns pontos que eu gostaria de trazer em relação ao projeto específico que foram notáveis foi você começar o seu discurso falando que você teria uma sessão de perguntas para as pessoas se prepararem no final. Você também fez um discurso onde as pessoas pudessem ter essa interação. Você agradeceu à audiência pelo seu espaço, pelo seu tempo, e também você gerenciou muito bem o tempo entre a apresentação e as perguntas, que eram requisitos ali do seu projeto específico. Em relação a pontos de melhoria do projeto, isso eu vou trazer para todo mundo que está aqui, porque é um projeto muito interessante para a vida. É o seguinte: o projeto traz, né, como desafio você fazer um resumo no final em relação ao seu discurso, trazer esse resumo. Também você dá o contato para os visitantes depois, para eles poderem entrar em contato com você. Por quê? Porque muitas vezes, até pelo tempo, como o Kleber falou, a gente não tem todo o tempo do mundo, as pessoas vão ter dúvidas que não vão dar tempo de responder. Então, você deixar o seu contato e deixar bem claro que você está disponível depois do oratório, ou seja, talvez no finalzinho, você está disponível para responder mais perguntas se as pessoas quiserem.
E também eu vou aproveitar a deixa e responder a pergunta de alguém que fez aí, porque o que acontece? Eu vi isso em outro projeto e eu acho interessante também falar. Quando um orador ele não tem perguntas, as pessoas não perguntam muito, você pode trazer perguntas preparadas que você acha que as pessoas vão fazer, porque aí você tem esse background, digamos assim. Ah, eu tenho uma pergunta aqui que geralmente me fazem sobre isso daqui, então eu já vou complementar. Você pode trazer essa questão também como sugerência para todos os oradores. E eu vou falar aqui uma opinião. Eu sei que o seu objetivo pessoal era fazer um discurso técnico, você me falou isso. Mas, assim, devido à plateia que a gente tem aqui, que é uma plateia que realmente não conhece o tema, eu acho que talvez para esse projeto específico caberia mais um tema que fosse mais comum, como, por exemplo, talvez um software skills. Porque deu para perceber, por exemplo, quem mais perguntou foi o Lucas, que é da área. Então, por mais que eu sei que o seu objetivo era o técnico, é, talvez, e só talvez, olhar um pouquinho mais essa questão do público. Qual que é o público que eu estou lidando? Será que esse público vai saber interagir com as minhas perguntas? Se o objetivo era propor perguntas. Mas eu adorei, de verdade, a sua oratória tá tão bonita, Daniel, tá tão bonita, dá um orgulho. Oh, meu Deus, eu tenho tanto orgulho de vocês quando eu vejo vocês rolando. Parabéns, Dani, foi incrível. Beijo. Vamos aos relatórios dos avaliadores. Pois é, mais uma vez, Kleber. Uhul! Gente, avaliador Gustavo. Gustavo, vim aqui no palco. Que bom, Gustavo, te ver aqui. Foi 2 minutos e 17. Bom trabalho. Eu, 2:27. E Pamela, a Pamela é sempre muito técnica, mas ficou um pouquinho longo, então foi 3 minutos e 57 e ultrapassou realmente o aqui, tá? Então, 2 pessoas elegíveis, a gente tem o Gustavo e eu, para vocês darem o seu voto. Obrigada. Nós vamos fazer a votação do melhor avaliador. Bom, gente, bom dia. Hoje eu tive responsável por ficar com uma escuta bem ativa na fala de todos os participantes. Então, vamos começar com o da Luana. No discurso da Luana, eu captei alguns es, um i, um an, e pausas que eu considerei relaxantes, muito bem alocadas para o seu primeiro discurso. O discurso do Kleber, eu não consegui localizar nenhum som de preenchimento, nada de muleta, pausas, simplesmente foi perfeito. No discurso do Daniel, eu localizei 2 nes e um então, porém, vi que várias frases começavam com o i, e uso de muito então para concatenar as ideias. No discurso do Olavo, anotei só um e. No da Nayá, agora a gente está falando dos de improviso, né? No da Nayá eu considerei um e e um bem, assim, logo no início e depois já fluiu. Do Lucas só um e, do Plínio nada, não consegui escutar nada. Nos próximos eu vi alguns es, acabei de falar um também, da Sara, alguns es no da Tainá, um é apenas no da Débora, e alguns usos de então. Já no discurso dos avaliadores, eu contei a mesma quantidade de es, que foi bem razoável, foram 3 es nos discursos do Gustavo, da Nayá e da Pamela. O da Pamela bem pequenininho, quase imperceptível, porque ela fala bem rápido, então quase não deu para escutar. Mas no discurso do Gustavo eu notei 3 muletas, que é o assim, o termo bem bom e muitos achei que. É isso, obrigada. Hackmaster Marilza. Essa parte, pessoal, é o treino da escuta ativa. Vamos ver quem prestou atenção na nossa reunião. Quem está no online pode falar também. Gente, olha só. Bom dia. Eu preparei algumas perguntas. Na verdade, eu preparei não. Prestei atenção aqui nos discursos, né? E fui observando algumas perguntas que seriam interessantes. Então, eu vou fazer a pergunta e quem responder primeiro vai ganhar um bombonzinho, tá bom? Qual o sonho da Luana? O Olavo falou primeiro. Era falar em público, discursar, que é tocar o coração das pessoas. Certo, Luana?
Você pode falar comigo? Gente, qual livro que a Luana gosta de estudar? Perfeito. Rapidinho. Ah, sim, pessoal do online, quem quiser participar, pode abrir o microfone e falar. Na verdade, eu vou essa pergunta para o online. Pode ser, gente? Só para o online, tá bom? Onde foi a última caminhada que o grupo do Kleber fez e que reuniu 245 pessoas? Pessoal do online? Ninguém? Dou-lhe uma. Brasília? Oi? Brasília? É, em Brasília, mas ele falou um lugar específico, um lugar específico. Dou-lhe duas. Espera, Lucas. Dou-lhe três. Lucas, Floresta Nacional. Isso. Vou dar mais uma chance para o online. Pessoal do online, olha só. Quais são os pontos de atenção que o Kleber e os organizadores têm ao organizar aquela caminhada ali? O que eles têm de atenção? Segurança. Online. Segurança em primeiro lugar. Primeiro lugar. Sim. E o outro? Levar lanterna. Não, são 2 pontos. Ah, não lembro. A vontade de fazer a caminhada. Não, não é bem isso, Ah, não. então não lembro, não. Passo a vez. Passo? Gente, alguém aqui sabe? Perfeito. Segurança e entretenimento. Segurança e entretenimento. Agora aqui para o presencial. Onde fica a creche? Menino! Olavo. Quais eram, gente, presencial, presta atenção, ó. Quais eram as operadoras do Daniel e sua namorada? Gente, muita gente falou ao mesmo tempo. E agora? Verde ali? Qual o valor elegível da conta de luz para portabilidade? 10 mil. Perfeito. Olá, tu sossega? Vou fazer para o online essa daqui, tá? Pessoal do online, olha só, presta atenção. Qual país está à frente do Brasil no ranking mundial de energia elétrica livre e que é rival no futebol? Argentina. Pronto! Eu acho que essa aqui é um pouco difícil, vamos lá. Gente, para o que contribuímos quando migramos para o mercado de energia livre? Você não vale, Olavo. Não, o Lucas não. É isso, mas tinha um termo específico. É mais ou menos isso, gente, mas tem um termo que o Daniel trouxe, socioambiental, é o planeta. Eu vou fazer mais uma, essa aqui é bem facinho. A única pessoa que eu peço que não responda seja o Lucas e o Olavo. As duas pessoas, tá bom? Léo. Com que o Lucas comparou ao perguntar para o Daniel a aderência ao mercado livre de energia? Perfeito, isso mesmo. Obrigada, gente, foi ótimo, parabéns. Muito bem, Marilda, muito legal. Continuando a avaliação final, o relatório geral da avaliação, o nosso Lucas. Obrigado, Kleber. Pessoal, estamos encerrando mais uma reunião. Espero que quem esteja aqui pela primeira vez tenha curtido bastante. A gente gosta de seguir essa linha. Então, aqui é um momento de feedbacks e de propostas de reconhecimentos de algumas boas práticas. A gente teve, então, o início com os anúncios presidenciais do Daniel, que foi super ok. A gente seguiu com o mesmo modus operandi de sempre. A gente tem uma performance aqui bem legal. Alguns avaliadores gerais de outros clubes do Toastmasters sempre elogiam a nossa reunião. Então, acho que a gente tem que reconhecer isso novamente. Além disso, o Toastmaster Kleber trouxe uma temática super legal, respiração, e até conectou um pouco com o seu discurso. Então, eu gosto quando o Toast traz a sua cara para a reunião, fica uma coisa muito personalizada e a gente aprende bastante com isso. Então, mais uma vez, parabéns. E você tem uma oratória impecável, como também já disseram aí anteriormente. Então, realmente reconhecer isso, parabéns. Além disso, Joke Master começou aqui muito bem, muito legal a piada também. É uma função que a gente não tem normalmente, então que legal que a gente conseguiu preencher. Isso é um reconhecimento de que a nossa equipe está bastante preenchida, né? A gente consegue trabalhar bem a alocação de função. Timer, e achei legal também que a gente conseguiu
fazer um se vira nos 30, né, com a falta do gramaticista, da counter no começo, então reconhecer um pouco disso. Nayá como timer foi muito legal, sempre trazendo um pouco da interação com a dinâmica, falou que o verde aqui é de quanto tempo? E aí trazer um pouco disso. Realmente esse contato com o público eu gosto bastante. Vamos ver. Vou trazer mais algumas percepções que eu gostei. Kleber também acalmou a Luana no início do discurso dela. Eu acho que foi um detalhezinho ali precioso, muito maneiro. Além disso, que legal que arrumaram a cortina. Não sei se estava aqui da última vez que eu não tive presente, mas realmente era uma questão que a gente estava comentando e, bom, foi agora que eu percebi, antes não tinha, para vocês terem noção. Ajuda a ver um pouco mais aqui a tela. Eu gostaria de ter uma sugestão que seria, além da palavra do dia que a gente tem aqui nos slides, que a gente possa trazer também as palavras do dia anteriores. A gente não precisa comentar elas com todo detalhe, mas eu acredito que seria muito legal um slide com um histórico das palavras do dia, porque o nosso objetivo aqui é melhorar nosso vocabulário, e se a gente ficar fazendo isso de forma pingada, né, conforme está da reunião, a gente acaba esquecendo o anterior. Eu mesmo não lembro o anterior, e eu acho que seria legal de trazer isso para o dia a dia. Além disso, o QR Code dá uma sugestão também de botar o link do Linktree no slide, além do QR Code. Eu tenho um celular que não funciona bem o QR Code, então eu tenho super dificuldade. Eu adoro quando a Pamela coloca lá no grupo, que eu fico, nossa, obrigado, alguém colocou. Isso ajuda bastante. E uma percepção que eu tive, que acaba que muita gente fala, mas eu não tenho opinião formada, aqui em alguns momentos no palco ficou sem alguém presente. Sempre a gente se coloca essa discussão de alguém botar aqui presente, principalmente pensando no online, que às vezes pode ficar, e aí, tá acontecendo alguma coisa? Não sabe o jeito de acontecer. Vou falar dos avaliadores também, que é um ponto bastante relevante. Eu gostei da apresentação de todo mundo. Mais uma vez, eu gosto quando a gente consegue ser nós mesmos aqui dentro, e eu vi que cada um colocou na sua maneira isso. Trazer alguns pontos de destaque. A Nayá virou para o Kleber, eu acho muito maneiro do que ela faz. Isso realmente traz um carinho, uma atenção maior. E um ponto que eu gosto de trazer bastante é da gente evitar de utilizar o feedback sanduíche. Eu já fiz um discurso sobre isso, mas o feedback sanduíche, em resumo, é você trazer um feedback positivo, um construtivo bem no meio e outro positivo no final. E isso acaba mascarando a melhora, às vezes. A gente tem a impressão, eu, às vezes, muitas vezes, já recebi feedback sanduíche e ficava, tá, o que eu tenho que melhorar? Eu ficava um pouco confuso. Minha sugestão é da gente entender que trazer os pontos positivos e os pontos de melhora e um parabéns no final. Alguma coisa nessa linha. Eu gosto mais, eu consigo entender. E aí fica como até uma reflexão para a gente como um todo trazer isso. E pontos positivos para a Nayá e para a Pamela, que trouxeram uma contextualização sobre o que elas trabalharam dos seus respectivos avaliados. A counter, gostei que a Natália foi direta e simples aos pontos. Gostaria que pudesse trazer mais a dica da respiração. Falar, gente, e aí, como eu fiz aqui, falei um então a gente respirar. Traz até puxa um pouco o que o Kleber trouxe da avaliação dele. E Hackmaster, também gostei muito da interação que a gente teve. Talvez prestar um pouco mais atenção no tempo. Não sei se a gente passou desse tempo, mas como eram 3 minutos, fiquei atento a isso. E uma sugestão até sobre o accounter. Eu acredito que ele pode ser o último cargo, penúltimo, na verdade, antes do avaliador geral, para comentar, porque ele tem a oportunidade de avaliar o Hackmaster, gramaticista. Pela ordem que eu tinha visto ali, esses 2 últimos cargos ficaram sem a avaliação dos S, das palavras de preenchimento. No mais, foi isso que eu trouxe. Mais uma vez, parabenizo a gente, porque acredito que a gente está trazendo um grupo de excelência para cá. Agora vamos à parte das votações e saber quais foram os melhores do dia, começando pelo discurso de improviso. Tananana. Quem será que foi? Lucas. Melhor avaliador, atenção. Quem será que foi? Nayá. Melhor orador do dia. Tananana. Quem venceu o discurso preparado? Daniel. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. A gente também queria fazer um agradecimento e parabenizar a Luana pelo icebreaker. Não é fácil vir discursar e você foi excelente. Parabéns. Muito legal.
Vamos aos avisos com o Daniel. Obrigado, Kleber. Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas para o Kleber, gente. Parabéns, Kleber, pela condução de uma excelente reunião hoje. Agradeço todos os voluntários por estarem aqui e fazerem essa reunião possível. Vamos só para os nossos últimos avisos, antes da gente ir embora almoçar, que são sempre muito importantes. O primeiro aviso, eu queria passar rapidinho a palavra para o nosso VPM, Douglas De Cláudio, que tem um avisinho para vocês, especialmente os visitantes. Douglas, por favor. Gente, eu gostaria de pedir a permissão de vocês, estou meio rouco, mas coisa rápida. Muita gente me pergunta como é que faz para entrar no clube, por que não é curso. Só para vocês entenderem, aqui nós não temos professores. Então, com o seu esforço eu cresço, né? Com o meu esforço você cresce. É um jogo de todo mundo cresce aqui. À medida que a gente se esforça, a gente cresce em conjunto, né? Eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para uma salva de palmas e pedir para vir no palco aqui uma pessoa, Tainá Valverde, por favor. Só para vocês entenderem, tá, Tainá? Eu não conhecia a Tainá, conheci agora no Network Break, e ela veio Cuiabá, só para essa reunião aqui, tá? Ela trouxe um açaí lá em Cuiabá. Mandar um grande abraço aí para Movido Açaí. Muito obrigado. Movido Açaí, né? Faz o corte aí, a empresa, muito obrigado. Tá? A gente agradece o carinho, o empenho de você ter vindo aqui só para essa reunião. Olha a força que é isso aqui. A Tainá estava conversando comigo. Ela já fez outros cursos de oratória, né, em outros estados. E ela visualizou aqui uma dinâmica totalmente diferente. Porque aqui, gente, é a prática, que não tem teoria. Teoria, você na sua casa, na plataforma, é contigo. Aqui é a Vera, é valendo. Então, essa dinâmica é completamente diferente. Tainá, muito obrigado, tá? Um grande abraço. Obrigada. Pode sentar, fica à vontade. Olha só, eu pesquisei aqui em Brasília e o valor de um curso de oratória presencial custa em mais ou menos R$600, 3 meses. O mais caro, R$11.000, 7 meses. Nós não somos nem 600 nem 11 mil, nós estamos mais ou menos R$560, 6 meses. E, se você continuar com a gente e renovar, esse valor cai para R$418, mais ou menos, 6 meses. E a Lília, nossa tesoureira, dá um jeito de parcelar esse valor. Legal? Eu não sei qual o seu objetivo, qual o seu sonho, transformação pessoal. Não sei o que você está buscando. Pode ser que você resolva em 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos aqui no clube, não sei. Fato é que esses 2 dias, 2 meses, 2 semanas, 2 anos vão passar de qualquer jeito, né? Como é que você vai fazer para chegar lá? Isso é o que importa, né? Às vezes, a gente sabe que os nossos sonhos custam caro, né? Mas decidir depois pode custar efetivamente os nossos sonhos. Venham para cá com a gente, fala comigo no WhatsApp. Se tiver qualquer dificuldade, me pergunte. Sou travado, eu preciso de alguém para me auxiliar, não tem professor, fica difícil para mim. A Nayar, nossa vice-presidente educacional, vai selecionar um mentor, uma mentora para te acompanhar nesse início do processo. Gente, nós somos o clube. Se você, qualquer dificuldade, que você tem uma apresentação, TCC, dissertação, apresentação profissional, fala com a gente que a gente dá um jeito de colocar você aqui no palco e você treinar. Estamos aqui para nos ajudarmos. Gente, muito obrigado de coração. Obrigado, Douglas. Pessoal, muito importante assim até esclarecer que a nossa instituição ela é totalmente sem fins lucrativos, nada de recurso fica para as pessoas que estão aqui. Elas vão totalmente ou para o nosso lanchinho lá atrás ou totalmente para a Toastmasters International. Então aqui é um grupo de voluntários e parabéns a todos que estão aqui todos os sábados aqui, sem remuneração, sem nada, mas para se desafiar e crescendo juntos. Parabéns. Últimos avisos, coisa rápida para a gente tirar uma foto. Para os nossos membros, a gente tem aqui um desafio, aliás, não é nenhum desafio, é uma convocação. A gente está fazendo a convocação do Triple Crawl. O que seria isso? De cada um dos membros fechar pelo menos 3 níveis de uma trilha. Então, eu já estou na minha, o Olavo eu sei que também está, tenho vários colegas aqui, então se desafie, vem aqui para o palco, fale com a Nayá. O problema é colocar na agenda da Nayá. Todo mundo colocando lá para vir aqui discursar aqui na frente, que a gente quer fechar até 30 de abril do ano que vem, 3 níveis, e assim receber reconhecimento na nossa convenção nacional. Outras questões, próximas reuniões. A gente tem uma reunião em inglês, quem não sabe, esse clube também tem reuniões em inglês uma vez por mês. Ela funciona de forma diferente, ela só é 1 hora e ela é online. É muito legal, é bem no começo do dia, você já toma teu cafezão assim, vendo ali no online, falando inglês. O Olavo aqui, ele faz toda a organização
dessa reunião. Então, venha. Você não fala inglês, venha. Venha, que é muito legal, é muito gostoso e a gente sempre aprende muita coisa. E a nossa próxima reunião em português vai ser dia 23 de novembro, no mesmo formato aqui, às 9h45. E vai ser uma reunião muito especial, porque acabei de lembrar aqui, são uma reunião que vai ter, chama Speakathon, que vão ter 9 oradores aqui, não vai ter discurso de improviso nesse dia, teremos apenas discursos preparados, vai ser uma guerra aqui para ver quem que vai ser o campeão do Speakathon, então vai estar muito legal, tem gente que já está se preparando ali, então venha para ver o Speakathon. Outra questão, gente, a gente tem os nossos campeonatos, a gente teve o campeonato aqui do nosso clube, teve os campeonatos de área, do distrito, e agora a gente tem o campeonato nacional, ele vai ser dia 8 de novembro, depois, se você quiser, eu posso até passar o QR Code para você assistir, é muito legal. Tem pessoas com discursos em inglês, em português, já vi alguns dos discursos que vão estar lá, os finalistas são top de linha, então vai ser muito legal. Se você tiver, é dia 8 de novembro, deixa eu olhar o horário aqui, não coloquei o horário, é 19 horas, 8 de novembro, 19 horas, mas depois passo mais informações. Por último, queria falar da nossa confraternização. Se você ainda não está a par da nossa confraternização, nós vamos no dia 30 e dia 1, um fim de semana, sexta e sábado, lá para a Chácara dos Pais do Olavo, em Olhos d'Água. Vamos ter um churrascão. Se você é vegano, não tem problema, vai ser um churrasco vegano lá também. E vamos ter uma confraternização. A gente sabe que os 5 minutos daqui nunca são suficientes, então venha, apareça, fale com o Olavo, dá dor de cabeça para ele aí, encaixar mais gente lá na nossa confraternização. E, por último, o nosso encontro do livro, muito legal, muito importante. Todos os membros Toastmasters do Brasil têm acesso a um clube do livro. E esse clube do livro, várias pessoas aqui do Brasília participam, e ele ocorre uma vez por mês, esse mês é dia 3 de novembro, eles estão lendo o design da sua vida, e aí tem uma dinâmica toda de Toastmasters lá, tem apresentações dos capítulos, e é o último livro do ano, a Nayá está aqui comentando comigo. Então, mesmo que você não tenha não tenha lido o livro, vá, apareça, é sempre discussões muito interessantes, ela acontece no domingo, que é aqui no dia 3, a Nayá está me falando aqui, o pessoal do online não ouviu, que eles já fizeram a votação de todos os livros do ano que vem, então, e do primeiro semestre, então, apareça no Clube do Livro, é muito legal. Aliás, um ponto que a gente sempre bate aqui, se você quer ser um bom orador, você tem que ser um bom leitor. Então, esse é um ponto também fundamental. Finalizando, gente, inscreva-se no YouTube, nas nossas redes sociais e venham para cá para a gente finalizar, para a gente tirar uma foto, todos nós aqui, uma foto bonita no dia de sábado, para que a gente possa finalizar a nossa reunião e finalmente ir para o fim de semana. Pessoal do online, se puder abrir a sua câmera, nós temos um videomaker, filmmaker, que é o Douglas ali. Eu já vou fazer a posição aqui do jogador do Brasil. Mas essa foto é bonita. Vamos lá. Espera aí que eu tenho que sair bonito na foto. Tirar aqui. 1, 2, 3 e já. Agora é lógico. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado, pessoal do online, pessoal do presencial. Um ótimo fim de semana a todos.